Olá, amigos queridos da Oficina do Coração, amigos queridos de perto, de longe, de ontem, de hoje, de sempre. Olá, você que me acompanha. Aqui é o pastor Estina. O final de semana chegou e pela graça e misericórdia de Deus nós estamos juntos outra vez. E hoje eu quero compartilhar com você um trechinho do Sermão da Montanha. Na verdade, é o finalzinho do Sermão da Montanha. Como já disse para você outras vezes, a Bíblia registra 4 grandes sermões pregados por Jesus. O mais conhecido é o Sermão da Montanha, mas ele pregou também o sermão profético. Ele pregou também um sermão que é chamado de o Sermão do Cenáculo. E ele pregou um sermão sobre os ais contra os escribas e fariseus. Jesus, além de pregar, ele ensinava e curava, diz a Bíblia, não é? E o Sermão da Montanha é um sermão assim muito especial. Por quê? Porque é a maneira verdadeiramente cristã de olhar para a Bíblia, de olhar para a lei, de olhar para o Evangelho e para os compromissos que nós temos como filhos e filhas de Deus. Jesus não transformou as coisas, ele não mudou as leis, mas ele deu às leis a interpretação correta. E no final do Sermão da Montanha, ele colocou uma situação assim muito interessante. Está em Mateus, no capítulo 7, são os versos de 24 até 27. Jesus falou assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve, não pratica, ou não ouve, não pratica, é considerado um homem imprudente que edificou a sua casa na areia. Quando veio a chuva, a casa que havia sido edificada sobre a rocha permaneceu, mas a casa que estava sobre a areia, ela ruiu, ela caiu. E Jesus então fez essa proposição para os seus ouvintes, e isso aqui é para você e para mim também. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e a praticarmos, nós seremos considerados a pessoas prudentes que edificam a casa espiritual na rocha que é Cristo. Mas se nós não ouvirmos as palavras do Senhor e não praticarmos as palavras do Senhor, nós seremos como aquele imprudente que edificou a sua casa na areia. A casa cai. Eu poderia chamar essa reflexão aqui de a casa caiu, mas tem a casa que também permaneceu firme, que é a casa do homem prudente. Eu desejo muito que você pratique as palavras do Senhor, ouça as palavras do Senhor. Eu não estou falando aqui de pessoas assim que são temperamentais, pessoas extremistas, não. Eu estou falando de pessoas sinceras que acreditam na palavra de Deus. É claro que nós estamos vivendo um momento assim onde as pessoas criticam tudo e todos, né? E não acreditam em nada mais, acham que elas são as donas da verdade, só o que elas pensam é que tem valor. Nós precisamos ser um pouco humildes ou muito humildes. Não é o que nós pensamos que tem valor, é o que Deus pensa. E o que Deus pensa está na palavra. O nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. E por mais que sejamos estudiosos e inteligentes, o coração é enganoso. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então eu queria chamar você para olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia hoje. Queria convidar você para juntar a sua família, ir a uma igreja ou ir a um lugar isolado, no meio de um bosque, no meio da natureza. Estude um pouquinho da Bíblia junto com a sua família. Um trechinho de nada, medite nisso. Porque aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica é considerado um homem prudente. Seja prudente você também. E quem está ensinando isso não é o pastor Estina, é o Senhor Jesus no Sermão da Montanha. O homem prudente edifica a sua casa espiritual sobre a rocha que é Cristo.
e não sobre o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que elas dizem, o que elas ditam, mas nas palavras do Senhor Jesus, que estão na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Desejo-lhes um ótimo final de semana, bênçãos infindáveis. E se Deus permitir, até muito breve. Então, fiquem com Deus e até breve, se Deus permitir. Tchau.